Bem-vindos de volta. Esse é o podcast Medicina na Vida Real, uma plataforma do Ser Médico, do podcast Cristal. Nosso intuito aqui realmente é trazer algumas doenças que são muito impactantes na vida das pessoas e na nossa sociedade. A gente vai falar hoje sobre um caso muito interessante que a gente vê muito e graças a novas medicações que agora a gente tem no mercado disponível para os pacientes, mudam completamente a vida dos pacientes. Meu nome é Marco César, eu sou médico otorrinolaringologista, eu sou o host desse podcast. Eu tenho um grande prazer em poder falar aqui com essas pessoas e hoje em especial com a Camila, que realmente tem a coragem e entende a importância de falar da vida delas, do sofrimento que elas passaram e da escolha que elas tiveram e manter sempre a vida. A vida sempre é a opção. Então a gente vai falar com a Camila e com o tempo a gente vai mostrando aí o que aconteceu com você, Camila. Muito obrigado. Eu queria que antes de mais nada você se apresentasse, falasse quem é você, o que você faz da vida, se você tem filhos, se você é casada. E depois a gente vai fazer uma linha do tempo aí para a gente chegar nos dias atuais, tá bom? Ok. Eu sou a Camila, eu sou empreendedora, tenho 4 lojas de roupas femininas, sou casada e mãe de 2 filhos. Meu presentinho foi a Manuela depois que eu consegui a remissão aí da doença, né? E tenho 33 anos aí de muita experiência, eu brinco assim. E de muita vivência, né? Sim, de muita vivência. Tá bom. Acho que dá para ver bem direitinho o seu rosto agora, né? Dá para colocar a imagem da Camila? Vamos ver se a gente começa, só para ter uma ideia, para a gente entender da onde a gente saiu, Camila, para as pessoas entenderem o que a gente consegue fazer. Mas conta para mim, Camila. Então, conta aí da sua vida. A gente vai chegar numa doença que chama-se dermatite atópica, não é isso? Sim. Que é uma doença de pele, que acomete a pele dos pacientes, não é? Aham. E a gente vai, dentro disso, poder ver a evolução da dermatite. É isso aqui? Aí eu já tava bonita, eu brinco assim que... Essa é você? Sim, essa sou eu. Você saía na rua assim? Sim, todos os dias. E trabalhava e atendia minhas clientes, todos os dias assim. Isso são manchas que faz na pele, elas são mais endurecidas, são mais elevadas, são avermelhadas, elas só dão no rosto, dão no corpo inteiro. Como é que é, Camila? Explica pra gente o que é a dermatite. A dermatite atópica, bom... Em você, o que aconteceu com era em você? mim, né? É, A dermatite atópica ela é uma doença bem silenciosa, mas que ela vai atacando, né? Em mim começou nos dedos, nas mãos, e em questão de 1 ano ficou no corpo inteiro. Então, tem casos de dermatite que dá em criança, mas no meu caso foi na vida adulta que a dermatite atacou mesmo, né? E na sua infância era normal. Sim, na minha infância eu tinha vida normal. Tinha alguns casinhos de alergia, mas é aquela renite. Isso. Aham. São a dor de garganta, que depois você vem descobrir que ela era alérgica, mas nada, nunca, na pele nunca tive nada. Tá. E Camila, foi... deixa eu entender. Você nasceu aqui? Aonde você nasceu? Eu nasci em Maringá. Em Maringá. Isso. Tá. Então daí a sua infância assim normal. Isso, normal. Eu nasci Doença de criança normal. doença Gripe, de... dor de garganta, resfriado. Mas você não tinha coceira em pele, não tinha nada. Tá. Nunca tive nenhuma alergia de pele, nada. Eu fui uma criança normal, com desenvolvimento normal e doenças de criança Doença mesmo. de criança, normal. Doenças de criança. Nada te chamava atenção ou nada pode chamar atenção nessa fase da sua infância? Não. Não quer dizer que, olha, fique ligada nisso,
que isso pode levar à doença. Não tinha isso. Tanto que Tá. um grande desafio de me encontrar ajuda foi isso. Porque a dermatite, os médicos são especializados às vezes para criança, Aham. não para gente adulto, né? Ah, É mais difícil você encontrar casos de dermatite atópica na vida adulta, né? afeta mais criança. Sim, afeta bem mais criança. E eu não sei muito, porque nunca fui muito, né? Mas diz que tem até a cura da criança quando bem tratada, né? Tá. Então, era o meu desafio encontrar um médico também que me auxiliasse, que soubesse tratar um adulto com dermatite atópica, né? Então tá, então deixa eu ver. Vamos só entender. Quando começou? Quando que você percebeu que algo estava de errado em você? Então, começou com as mãos. Sempre trabalhei com as mãos, né? Aham. E começou a minha mão inchar, e com muita coceira, e vinha umas bolinhas, né? Então, foi ali que eu comecei a sentir que era uma alergia, porque ela coçava e tudo. Mas eu não sabia. Primeiro falaram que era do frio, né? Porque a gente Tá. mora numa região do frio. Isso. Eles nunca falaram que era tipo desidrose? Já ouviu falar disso? Eu já tratei vários tipos Pois de é, doença. eu imagino, porque é bem história de desidrose mesmo. Faz umas bolinhas, Aham. né? Coceira que tem. Então, daí você começou com isso. Daí você foi no médico? Sim, desde o começo eu fui no Você médico. tinha quantos anos? Eu tinha 28 anos. 28 anos quando você 28 começou anos. com essas lesões Isso, nos dedos. isso. Aham. E daí, assim, foi muito rápido, sabe? Eu fui no médico, aí a médica, na época, falou pra mim que era do frio, Aham. eu não sei o termo correto, mas era do frio, que Tá. inchava a mão, dava Ele chama doença coceira. de Renault. Não sei se você já ouviu Acho que falar. sim, acho Isso, que é esse nome. doença de Renault. Aí ela Aham. me passou uma medicação e falou pra mim tomar que iria passar. Aí, beleza. Que medicação? Aí, na Você não época foi um injetável, eu tinha que tomar, foi uma injeção, não lembro o nome, que eu sou péssima de Tá. gravar nome. Devia ser corticoide, alguma coisa Era com assim. corticoide, Corticoide, né? Ah, faz um Aham. corticoide injetável Isso. que isso E já passa melhora. um creme que já vai melhorar. Tá. Hidrata bastante a mão. Aí eu comecei com esse tratamento. Mas na sequência ele passou pro braço. Aí quando passou pro braço, eu voltei novamente pro médico. Falei, olha, E era uma tomei. dermatologista. Sim. No começo, o primeiro contato mesmo foi com um clínico, Aham. que me passou isso. Aí no segundo foi um dermatologista quando passou pro braço, tá? Tá. Aí a médica falou pra mim que então não era aquela doença do frio, que poderia ser sarna. Aí Aham. ela falou, olha, eu acho que você tá com sarna. Assim como não tem nada a ver com cachorro, que eu falei, nossa, mas eu não tenho cachorro, né? Como que eu tô com sarna? Aham. Aí ela falou, não tem nada a ver com cachorro. A sarna explicou como poderia ter sido o pego. Ela falou, vamos tratar a sarna e daí vai sarar. Tá. Aí saí de lá e falei, Beleza. então beleza, vou tratar a sarna. Tomei a medicação, usei um sabonete específico, tudo, mas aquilo não aumentou, ele potencializou, porque daí os dedos, ele passou da fase, porque coçava demais. E é uma coceira que não tem explicação. Eu falo Tá. que... Mas Camila, não coça o dia, não coça não, o tempo coça todo. o tempo todo, você não Como consegue assim coça o esquecer. tempo todo? Eu falo que é uma coceira, assim, não tem nem explicação, mas é aquela coisa infernal, sabe? Não sei se tem algum cristão assim, mas meu pai até falava assim que tinham mandado fazer aquilo pra mim, sabe? Porque era uma coceira assim que você não esquece. E daí todo mundo falava assim, para de coçar. Daí eu falo, gente, é mais fácil falar para, mas é tão inconsciente que eu coçava sem perceber que estava coçando. Mas assim, você ficava coçando a mão, O Camila? tempo inteiro. Eu chegava a catar uma toalha para não coçar, eu passava assim para ver se amenizava, mas daí eu comecei a arrancar a pele, porque daí as bolinhas foram estourando e daí no tipo Fazia passar uma fricção, a né? fricção ali, ele começou a arrancar a pele dos dedos, do braço e daí por mais que coçava, saía tipo uma água. Eu imagino que deve ser a defesa da pele, né? Aham. Porque estava saindo Que a é pele. linfa, né? Sim. Aham, aham. E daí saía aquela aguinha, mas a coceira eu não conseguia parar. E mesmo lacerando, arrancando pedaço da carne, A literalmente, coceira não passava. você está brincando. Não, a coceira não passa em momento nenhum. Então, assim, tinha vezes que eu tomava banho, aí todo mundo falava assim, ai, vai tomar um banho. Aí, com o tempo, eu descobri que o banho era pior, eu não tinha que tomar banho, né? Mas
aquela defesa, né? Aham. Então, eu ia tomar um banho, daí saía do banho, eu coçava 10 vezes mais. E daí aquilo foi passando, do braço foi pro antebraço, que foi para as pernas, o pé. As áreas que mais atacam são as quentes, né? Então, As dobras. as dobras, né? Aham. Os pés ali atacou muito. E eu tinha muita dificuldade que eu não conseguia um médico que me ajudasse a entender o que era. Eu demorei quase 1 ano e meio para ter o diagnóstico de que era uma dermatite atópica. Justamente porque você estava fora da idade, Uhum, mas é muito característico a história, né, Camila? Você vê que... E você foi em dermatologista, foi. e daí eles falavam, depois da sarna, você teve algum outro diagnóstico? Eu tive diagnóstico de que como que é? Era psoríase, Aham. era assim, que nem eu até comentei com meu marido. Eu fui em tantos médicos tentando auxílio, mas eu nunca, nessa trajetória de 1 ano e meio, eu não conseguia alguém que falasse como uma doença. Eles sempre falavam assim pra mim, ó, eu vou te receitar uma pomadinha e um remédio, e sempre era corticoide. Você toma, vai passar mas ninguém nunca quis saber o que era. Essa era a maior dificuldade. Então, É, Camila, deixa eu só entender. Então, nessas consultas que você ia, porque isso é um feedback interessante, porque tem muito médico que assiste, acadêmico que uhum, assiste, de medicina, assim. Então, assim, ó, você sentia que no começo faltava um certo comprometimento, não sei se eu posso usar essa palavra, assim. assim, Você Marcos. sentiu isso, assim, bem de coração, é que eu preciso que você passe esse seu sentimento. O que que você acha que faltou, assim, nessa situação? Porque eu imagino você com lesões no corpo inteiro, Sim, né? Que elas não, que ficavam provocando coceira e faziam, que a gente já vai entrar na questão de um transtorno social, sim. né? Você já era casada na época? Já era casada. Já era Uhum, casada. E você ia no consultório e a pessoa e o médico atendia você. sim. E o que que você sentia, tipo, na expressão, no olhar, quando lhe passava uma pomada e toma um corticoide, você via que sempre era assim. Seja porque Olha, o ser intuito bem, bem, é que bem a gente tem que ser sincera, bem né? sincero, né, Camila? Porque eu acho Como que que eu posso essa é a dizer? mensagem, né? Nesse meu 1 ano e meio, eu senti como se ninguém quisesse abraçar a minha dor. Eu Uhum. senti como se eu estivesse sozinha. No ramo médico, até eu falava assim, porque quando as pessoas me viam na rua, a primeira coisa que a pessoa sempre falava pra mim, vai no médico. Aí eu sempre falava, em qual? Porque eu Aham. já fui. Eu não sei dizer quantos médicos eu fui. E todos eles me passam a mesma coisa. Eles me passam um creme, uma pomada, que eu já sei até de cor, era betametasona, Aham. Que é é, corticoide que era tópico, corticoide, e prednisona. que é corticoide também. Sempre. Era Aham. o mesmo padrão. E eu falei assim, tá, eu tomo, ele passa por curto período, Aham. mas ele nem chega a sumir da minha pele, e quando eu paro, ela volta em dobro. Toda vez que eu parava de tomar o remédio, eu atacava um pedaço diferente. Uhum. Então eu cheguei no momento de falar pro meu marido, eu não vou mais no médico, porque eu vou e eu fico pior. E Tá, mas espera, Camila, não, tudo bem, mas e daí o que que passou pela sua cabeça, assim, tipo, eu não vou mais, porque, olha só, olha o nível, olha a conversa, né? Porque você ia nos médicos, você não tinha um tratamento que você achava que funcionava, e você tava com o problema, continuava com o problema, via o problema piorar, e o que que passava pela sua cabeça? desespero. É muito desesperador, sabe? Uma, que eu falo que a coceira, ela chega a levar você à loucura. É, e quando Nada passava, Camila. nada passava, então você não consegue pensar em outra coisa a não ser uma coceira. Aquilo, tipo, como eu vou amenizar aquilo? E quando você vai no médico e teve o último caso mesmo que eu falei que eu não ia mais no médico, foi quando o médico foi eu e meu marido indagou e falou, doutor, ela já comprou tudo isso que você falou, mas não passa, eu vejo essa mulher coçando dia e noite, ela não dorme, eu seguro a mão dela para ela não se coçar. Não é normal. Aí ele falou assim, o senhor vai ter que pôr a mão no bolso e vai gastar mesmo. Um dia passa. Eu falei, doutor, não é questão de pôr a mão no bolso, eu estou pagando. Mas a questão é que ela não para de se coçar e o senhor só fala para mim passar creme.
E a gente não tinha um diagnóstico. Ele não falou para mim que ela tem isso e vai coisar isso e não tem agora uma medicação para isso. Não, eu não tinha essas opções. Era para mim tomar corticoide e passar a pomada e passar o creme. Era cremes, assim, desses que não tem muita química, sabe? Mas era só o que eles me davam, que eu tinha que hidratar a pele e coisa. Então era desesperador, porque eu via eu piorando, eu não encontrava uma pessoa que abraçasse e falasse, não, vamos descobrir. Tanto, Marcos, que em 1 ano e meio, eu nunca fiz uma biópsia, nada, nenhum médico nunca. Eles só me passavam creme. E eu já dava pior. Eu falo que por isso que eu até não tenho aqui comigo a melhor foto para mostrar o meu pior momento, né? Mas eu já estava pelo corpo inteiro e o rosto, essas feridas, elas eram tipo, sabe quando o bicho passa, que forma aquele monte de bolinha? E no que você coça, ela vai ficando na pele viva, né? E ela forma mais bolinha e se você coçar, ela vai mais para fundo da sua pele. E o inchaço, eu acredito que deve ser de coçar, você vai irritando a pele e ela vai inchando. Então, eu tinha dia que eu acordava que o olho não abria. Eu tirava sarro do meu marido, falava, hoje você acordou com uma japonesa aqui, porque meu olho não abria. As minhas mãos, com o meu trabalho, eu precisava muito dela, né? Então, Você eu fazia o usava quê na luva. época, Camila? Na época, eu era cabeleireira. Você era cabeleireira, Sim, eu era cabeleireira. mas você não ia pro salão? Eu ia todos os dias e nunca deixei de desmarcar nenhuma cliente. Então eu Não, tive... espera um pouquinho, deixa eu ver. Você tinha um salão, você tinha essas lesões na pele e você ia pro seu salão trabalhar? Sim, todos os dias. Cara, como é que era o olhar das pessoas? Eu falo que a gente usa do bom humor daí. Porque eu já brincava com a minha cliente, eu falava para elas que eu tinha cor de moranguinho. E eu usava do meu bom humor para atender elas. Então, como eu tinha vergonha das minhas mãos, eu usava luva. Então, eu tive que me adaptar à minha nova vida. Mas eu sabia que a coceira eu tinha, indiferente do que eu fizesse. Então, eu distraía a minha cabeça vivendo. Eu não quis parar de viver porque a coceira ia continuar. Então, é onde eu não parei nenhum dia. E daí as minhas clientes, claro, elas sempre perguntavam o que eu tinha. E eu desbaratinava, falava outra coisa. Até porque você não sabia, né? Não, eu também não sabia. E a pergunta de sempre, você já foi no médico? Sim, com certeza. Eu falo que essa pergunta Quantas Até vezes... chegou uma vez que na minha família eu falei, mãe, eu não vou mais na casa da avó, porque ela pergunta tanto se eu já fui no médico que já cansei de responder, né? E foi... E Camila, como é que era o teu relacionamento com o seu marido nessa situação? Olha, Marcos, eu falo que ele é um presente de Deus na minha vida. E eu acho que de eu nunca ter desistido, ele não desistiu junto comigo, sabe? Que legal. Então, ele nunca comentou sobre minha aparência. Pelo contrário, quando eu me arrumava, eu nunca desisti, né? Então, tipo, eu tinha ferida, eu tentava fazer o meu melhor com a ferida. Então, por eu nunca ter desistido, eu acho que ele não desistiu junto comigo, sabe? Então, ele sempre me encorajava, me animava, e a gente não tocava no assunto, Marcos. A gente não tocava no assunto. Não... Família, né? Você vê que a gente sempre vê esses quadros de superação, sempre tem um ambiente familiar que as pessoas te abraçam, Sim. literalmente, né? E como o meu filho, ele não me conhecia diferente, então, tipo, quando ele me viu com a pele limpa, era tipo, o que aconteceu com a minha mãe, sabe? Então, quando você teve o seu filho... Quando ele nasceu, eu tinha 27 anos, né? E eu começou a atacar ali com 28, então ele tinha 6 meses, quando eu comecei com... Novinho, nem então, tinha memória ele de não nada, tinha né? memória, né? Então, quando eu comecei a melhorar mesmo, essa é minha mãe? Então, tipo, pra ele foi uma descoberta também do que era a Camila de verdade, né? E a sua avó? Quando ela viu você Tadinha. melhorando? Eu falo assim que... Hoje eu falo que eu tenho maturidade, eu entendo que ela jamais me perguntava daquele jeito pelo mal, né? Não. Como diz meu pai, era do desespero de tentar te ajudar, né? Mas
foi indo, Marcos. E eu falo que, graças a Deus, eu encontrei um médico que me ajudou, sabe? Então, ó, a gente vai passar pelo salão. Deixa eu te perguntar uma coisa assim. É, você acha que teve algum gatilho, alguma coisa que possa estar relacionado? Alguém falou assim para você, olha, talvez possa ter acontecido isso, que pudesse ter piorado essa situação, assim, Camila? Existe hoje pela experiência que você tem na doença, existe alguma coisa nesse sentido, assim? Olha, Marcos, eu falo assim que quando o desespero vem grande, a gente se torna um pouquinho médico também, É, né? E hoje a gente tem o auxílio da internet, que eu falo que ela pode ser tanto pro bem quanto pro mal, né? isso, a opção é sua. Aham. A opção E é sempre eu nossa. comecei a ler muito sobre alergia de pele. Você digita lá alergia de pele, e eu fui tentando encontrar o que eu tinha, né? Você É, colocava alergia por causa que você relacionava com a coceira, né? sim, eu colocava alergia bem isso, relacionada à coceira. Uhum. Porque o que as pessoas falavam, que nem tipo, não é rosácea? Daí eu, vou pesquisar se não é rosácea, né? Aham. Não é psoríase, porque fulano de tal tem psoríase e é mais ou menos igual. Daí eu pesquisava sobre a psoríase. Mas você lia que não batia bem com o que Ele você não tinha, batia né? com o que eu tinha, né? Assim, Não era, não sou eu não que. era as mesmas feridas, né? E eu Aham. falava, não deve ser, né? Então foi indo, indo. E daí, claro, eu tinha vontade de não ir mais no médico, mas eu sabia que eu precisava encontrar alguém, né? Aham. Então, quando eu encontrei alguém que me deu uma noção, um norte, daí eu comecei a pesquisar. Então, eu falo assim que quando eu descobri a dermatite, que eu volto atrás, né? Eu falo que a dermatite veio junto com o meu salão. Então, eu brinco assim que foi dois mundos muito novos. Eu abri o salão, com ele veio os desafios do salão, do atendimento, do isso. E eu sou uma pessoa muito perfeccionista, né? Eu sempre dou o meu melhor. E eu acredito que no salão eu me cobrei demais. Aham. E eu acho que essa cobrança acabou atacando, vendo em reação da pele, né? Entendi. Quando Tipo, hoje eu baixou. leio sobre a Aham. dermatite, eu percebo muito que tem isso, sobre Aham. a parte psicológica, né? Aham. Psicológico, a gente fala assim, um emocional mais Isso, o abalado, emocional assim, mais né? abalado, A aham. preocupação do dia a dia, né? Uma coisa que hoje todos O nós estresse, passamos. né? Um Digamos estresse, assim, vamos dizer assim. eu acabava internalizando toda aquela dificuldade, em Aham. vez de jogar para fora e resolver, eu acho que eu internalizava demais e sofria demais, né? Entendi. E eu acho que o corpo reage, né? O corpo responde, onde eu... Assim, essa é a minha teoria, se Aham. isso, Tudo é importante, Camila. né? Tudo é importante. Então, Tudo é importante. hoje, quando eu Acho que ninguém vejo... sabe mais da sua doença do que você mesmo. Sim. Ninguém. Então, hoje, quando eu olho para trás, para Camila, lá, eu imagino que sim, que tem muito a ver com esse desafio que eu estava passando no momento, né? Aham. Daí eu acho que só desencadeou, então... E você vê, Camila, que e vira uma bola de neve, né? Porque daí você tem a preocupação do seu estabelecimento, daí você adquire uma doença que gera preocupação com a doença, que Sim, gera preocupação com o seu estabelecimento, que tem preocupação, e isso vai, parece que uma coisa vai puxando outra, né? Nada é tão ruim que não possa indo piorando, né? sim, com Isso certeza. foi uma coisa que foi acontecendo. Foi Mas e acontecendo. daí, Camila? Daí o que aconteceu? Daí você com essas lesões em pele, indo em médico, procurando na internet. Daí, quando que foi que você teve a primeira luz? Então, eu estava no salão e um representante, um rapaz do comercial foi lá apresentar um produto e eu até cantei e falei pra ele, não tinha interesse no produto dele, né? Eu brinco Produto pro assim, salão. produto pro salão. Eu Aham. falei, eu não quero, não sei o quê. E ele me abordou e falou assim, moça, você me desculpa, eu não tenho contato com você. Mas eu preciso falar com você. Daí eu falei, mas o que que aconteceu, né? Daí ele falou, olha, você já tratou a sua doença? Daí eu brinquei com ele, falei, se eu te contar toda a história, né? Aham. Daí ele deu risada e falou assim, olha, é que meu filho, ele já passou, ele tem mais ou menos, eu olhando as suas feridas, o meu filho tem isso. Será que não é? Será que se eu posso te passar o nome de um médico? E ela é pediatra, mas talvez se você for lá, Não, ela não, 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 vai. não, 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 espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Como é que é essa história? Foi um representante no salão, Sim. assim, do produto que você nem queria comprar. Pois é, tadinho.
E daí você acha que Deus não manda anjos, né? Eu falo que eu tenho uma gratidão eterna por ele. Eu brinco assim Que Deus não tanto que manda eu não anjos, né? esqueço dele, né? Que daí ele pegou e falou assim, você já tratou isso daí, né? Vem eu brinco assim com aquele papo de que Aham, eu já tava enjoada de aham. ouvir, né? Nossa, eu escuto isso o dia inteiro, né? E daí ele falou assim, ó, meu filho tem lesões muito parecidas com você. Sim, aham. E daí? Daí ele catou, ele até foi muito querido. Ele me mostrou as fotinhos do menino dele, falou: "Olha, eu acho que vale a pena, eu não conheço, né, você a fundo, mas vá nesse médica, porque às vezes pode coincidir a doença que meu filho tem com a sua e ela vai saber te orientar, às vezes de passar um amigo, alguém te dar um rumo, né?" Acabei contando pra ele que eu não tinha rumo, né? Aham. Aí ele catou, peguei o número lá e falei pro meu marido: "Nossa, será que eu vou?" E, Cara, e daí eu marquei e a daí? consulta com a doutora e ela Aham, era uma alergologista pediatra, né? tá. E daí foi onde ela me ajudou Você pode muito, falar o nome muito. dela? Sim, foi a doutora Tsukio, né? Tsukio Ah, a Kamoi. doutora Tsukio. Ah, Aham, aham. Tsukio. E ela me abraçou, quando eu fui lá, ela me abraçou a causa. Ela é fantástica, né? Eu saí de lá assim, com uma autópsia que eu tanto. Autópsia não, Com uma desculpa, biópsia, né? biópsia, Com uma isso. biópsia, Aham. com contato de outro médico que poderia me auxiliar, com exames, com retorno com ela. Então ali eu encontrei Você falou uma assim, luz, né? bem, me ajeitei. A Tsukio, ela trabalha com a gente no Eco Medical Center lá. Aham, E ela realmente é uma pessoa, assim, sensacional. E ela é isso mesmo, né? Ela é engraçada. A Tsukio é uma pessoa muito, muito sui generis, assim, que você, conhecendo ela, assim, fora do consultório, assim, ela é uma pessoa que conversa, ela é extrovertida, ela fala, assim, e você olha que, assim, tipo, você pensa assim, não é possível, né? sim, Que essa seja uma sumidade. Ela é uma sumidade, né? Tanto ela quanto a doutora Jorge que trabalham uhum, juntos, né? E assim, mas são pessoas assim, extremamente simples, são sim, pessoas simples, mas você vê que, na verdade, olha só, não basta só ter o conhecimento, né, Camila? Tem que abraçar, né? sim. Tem que abraçar o paciente, ele tem que sentir isso, ele tem que sair do seu consultório e falar assim, bem, não sei se esse negócio vai dar certo, mas pelo menos acho que encontrei alguém que Sim. vai se abraçar comigo, né? Quando eu liguei mesmo, eu falei assim: "Moça, o rapaz que me passou o telefone, ele leva o filho dele. Será que ela atende adulto?" Ela: "Não, ela atende sim. Pode Aham, ficar tranquila." Então, quando eu fui ressabiada. Que eu falei assim: "Ah, meu Deus, será que vai ser mais um, né?" aham. E não, graças a Deus, eu falo que ela me abraçou. Ela abraçou a minha causa, ela abraçou a minha dor e falou pra mim: "Cá, calma, que eu tenho casos de crianças pior que o seu, e eu sei que a gente vai encontrar uma luz." Então, aí ali eu tive esperança de voltar a ser o que eu era antes, né? Porque eu já tinha perdido essa esperança de um dia ter uma vida normal de novo, né? Então, Tá, e daí o que ela falou, Camila? Agora eu quero saber se tá. Ela falou isso, e daí ela falou assim, ó, pode ir embora. Você falou assim, não, vou ficar aqui, não vou sair desse consultório, né? quase isso. É mais ou menos assim, deve dar essa vontade. Não, eu vou trazer um colchão que eu vou dormir aqui, né? E daí como é que foi? Daí ela pediu pra você fazer uma biópsia. Isso, uma biópsia ali Tá. para ela entender melhor o que eram minhas feridas, né? Uhum. Que ela falou: "Ah, eu não posso, eu já tenho um diagnóstico pré-formado na minha cabeça, Aham. mas seria mais interessante eu ver teus exames de sangue mais atuais, né? E essa biópsia para eu entender o que é a tua ferida." E daí ela também me indicou um outro médico, amigo dela, e Uhum. falou: "Ó, ele é referência em doenças de pele." Não sei se eu posso falar o nome, Pode? que é o Dr. Caio Castro, Tá, né? eu sei, lógico. Ela falou pra mim: "Ele é referência em doenças de pele, então eu já vou falar com o Caio, e a gente vai junto tratar você." E daí foi onde eu fui pro Dr. Caio, daí ele Você entrou deve com. ter até desconfiado, falou assim, não, tem alguém me enganando aqui, né? Nunca ninguém quis me abraçar, né? Sim, E agora, o que essa médica aí tá querendo me ajudar, né? bem isso. Deve passar isso pela Ah, com cabeça da certeza. pessoa, Eu né? falo assim que quando a vida te derruba tanto, né? Aham, Às vezes quando alguém chega com uma colher de chá pra você, você já aham. nem acredita Nem mais, acredita né? mais, né? Não. Tá, mas e daí? Daí ela falou com o Turcaio. Sim, daí eu fui pra lá com a indicação dela, tudo. Aham, E daí foi onde ele fez
E os dois começaram, né? Aí eu entrei, a primeira medicação que eu entrei foi a ciclosporina, Tá. que eu entrei ali, que ele falou pra mim que me explicou o que era dermatite atópica, daí Daí eu você já tinha um diagnóstico. isso, eu já tinha um A doutora diagnóstico. Tsukio que passou o diagnóstico para você? Foi os dois Os juntos, dois né? É, juntos. porque daí eu comecei a fazer tratamento com os dois juntos. Aham. Então ela me explicava a parte alérgica e ele me explicava a parte da doença, digamos Entendi. assim. Aham. Então foi os dois juntos, né? Eu tive acompanhamento dos dois. Seu coração começou a ficar mais aliviado? Olha, com certeza, mas eu ainda não tinha cura, né? Uhum. Porque eu ainda só tinha medicações paliativas, mas elas ainda não me deixavam Que ano foi isso? 100%, né? Foi... Deixa eu voltar aqui. Aham. Foi com 2023, 2019, 2018. 2018. Isso. Tá, Uhum, foi em 2018. tá. Foi quando eu conheci a doutora. E daí comecei a entrar com a medicação, já comecei a ver resultados, tudo, Uhum. mas eu Começou a melhorar. começou a melhorar, mas eu continuava com aquele aspecto, né? Tá. Melhorou a parte da coceira, digamos Aham. assim, eu já não tinha mais aquele inferno tanto, né? Você já tinha um pouco de paz de Sim, espírito. sim. Aham. Mas a parte de aparência física ainda eu tinha bastante. As lesões pelo Sim. corpo ainda elas permaneciam, Sim, porém os efeitos da coceira elas tinham diminuído. sim, Tá. Isso foi em 2018. isso. Começou a medicação. Isso. E daí essa medicação, o Dr. Caio mesmo me explicou que eu podia tomar por 2 anos. Ele falou, ó, Cá, ele vai te dar um alívio, mas a dermatite atópica a gente ainda não tem cura para ela. Ela é uma doença em adulto muito nova, então a gente não tem cura. Mas a gente tem essa medicação para a gente começar a te tratar, se o teu organismo, eu vou acompanhando, monitorando, porque ele tem vários efeitos colaterais, mas a gente vai te acompanhando e até a medicação que tá para vir, que eu acredito que vai revolucionar o mercado, que vai dar a nossa luz que a gente quer, né? E daí foi onde eu entrei com essa medicação, onde eu tive vários efeitos colaterais. Nesse primeiro remédio que você tomou, você teve algum efeito colateral? Eu tive problema com diabetes, Aham. colesterol e pressão alta. Tá. Porque era um remédio que era para transplantado, Isso. aonde eu estava tomando, que o efeito colateral dele ajudava na minha doença, né? Exatamente. Aham. Daí foi onde eu entrei com E vinham os outros efeitos colaterais Isso. juntos, né? Mas Aham. já entrei sabendo que era por 2 anos, porque eu não poderia continuar por muito tempo, porque senão meu corpo não resistiria, né? Tá. Então, E daí esperando chegar uma nova medicação, que são os anticorpos Isso. monoclonais, né? Isso, aham. Aham. Qual foi o primeiro que você fez? eu só fiz um, Você só fez um. Só Qual que um. você fez? que é o do Pichente. Do Pixente. Do né? Pixente. Que é o Dupilumab, Isso, né? do Pilomab, aham. Aham. E só ele. Então daí quando ele chegou foi em 2019 ou 20 que ele chegou? Deixa eu voltar no tempo. Que você começou em 18 e quanto tempo você 20. fez? Foi em 2019. 19, né? Isso, Aham. que começou. Eu consegui. Eu Você tomei. tinha convênio? Eu tinha convênio, mas eu não consegui ganhar pelo convênio. Tá. Aí a doutora Tsuki conseguiu para mim 3 meses grátis Pela do empresa, laboratório. Laboratório. Aí foi onde eu brinco que eu provei o mel, e daí eu comecei a ter muita melhora. Acho que vale a pena falar que o laboratório é Sanofi, né? Isso. Isso, a medicação comercial é o do Pixente, né? A droga é Isso. o Dupilumab, né? Ele é um anticorpo monoclonal, né? Uhum. Ele é muito específico para essas doenças de caráter, vamos dizer assim, de autoimune, assim, né? De difícil controle. E ele realmente, para dermatite atópica, ele é revolucionário mesmo, né? Sim, Ele literalmente, ele faz realmente uma mudança na qualidade de vida dos pacientes como poucas medicações, né? Existem alguns remédios, acho que na medicina, acho que vale a pena abrir aqui só para a gente ver a importância disso, Sim. que parece que são bobagens, mas, por exemplo, o omeprazol, que é o primeiro remédio que teve para úlcera e gastrite. Antes tinha um monte de cirurgia de úlcera, assim, e um medicamento que tomou que revolucionou. As crianças com muita espinha, acne, que fazem o tratamento com o nome comercial, que é o Roacutan, Rocutan. que é o que é mais usado, assim, né? Sim, Que muda porque
sempre atrás da doença, principalmente de uma doença de pele, onde você não tem como esconder a roupa, ainda mais em face, né, Sim. Camila? Porque não tem como esconder. Não, não Não, tem. não tem como fugir disso, né? Não Não. tem a maquiagem. Não, não Na tem. criança que tem essas espinhas da face, não tem o que fazer. Então, realmente é coisa que, olha, eu tô surpreso com a E eu, tua... eu brinco assim que não tem como esconder e E esconder é pior. pior, porque se eu passasse maquiagem mesmo, eu parecia uma velha craquelada, né? Aham. Piorava 10 vezes mais. É, porque Então, ficava desnível, né? Não tinha sim, como... não, É. não tinha como. E eu falo assim, ó, eu que era adulta, mulher, eu tive um suporte familiar fantástico. E eu me considerei muito forte porque eu nunca me deixei abalar. E quando Pô, eu, você ia pro salão. sim, e eu falo que não foi fácil, sabe, Marcos? Não foi fácil. E eu falo assim que quando eu escuto relatos de criança, eu fico imaginando o quanto essa criança não sofre, porque eu era uma mulher, né? Uma mulher madura, digamos assim. Madura não, mas já tinha vivenciado muita coisa. Então, quando eu vejo relato de crianças com 14 anos que não quer sair de casa, eu falo, eu entendo. Aham. Porque eu, com 28, não era fácil sair de casa. Então, imaginou um jovem de 14, onde está E é um ali. bullying, né? Aquele bullying pesado, né? Sim. Tipo, não toque em mim, sai daqui, Então, né? que nem Você no, imagina... no Imagina... salão, as crianças, quando vinham, eles me chamavam de moranguinho, porque eu era vermelha, né? Aham. Então eu brincava assim que eu dava risada e levava sempre pro lado do humor. Mas Camila, Mas, desculpa interromper, deixa eu perguntar uma coisa pra você. Você ia em restaurante? sim, eu ia. Eu sempre tive minha vida normal. E daí? Normal. Eu enfrentava o olhar de todo mundo. Mas tinha os olhares, né? Muito, Muitos, né? muitos. Porque é algo. Tudo que foge do comum, Marcos, tudo que foge do comum, e principalmente o visual, é sempre as pessoas ficam impactadas, né? Aham. E eu falo que inconscientemente as pessoas não conseguem nem disfarçar, né? Aham. Eu falo que é aquele choque de tipo, meu Deus, o que ela tá fazendo aqui, né? Meu. Então, Camila, voltando um pouco, assim, eu não estou querendo defender ou não defender, assim, mas é compreensível, né, Camila, assim, do nosso próprio do ser humano. Você vê como a nossa sociedade, ela é uma sociedade onde os critérios estéticos, eles acabam sendo extremamente importantes, né? Sim, E você sabe o que eu fico pensando às vezes? Que muitas vezes, em muitos locais que você pode ter frequentado, algumas pessoas deviam saber o que você tinha. Igual esse anjo que apareceu na sua vida, ele falou assim, sim. né? E assim, é interessante porque muitas vezes as coisas passam na nossa frente, né? E deve despertar na gente primeiro uma oração, assim, uma pessoa que, que a gente sabe que deve estar passando por um problema, como você estava passando por um problema Sim, pessoal, emocional, e teve a sorte de ter um marido que ficou com você o tempo todo, né? sim. Eu imagino ele indo no restaurante com você também, ele se, abre aspas, expondo, fecha aspas, né? Porque ele tá com você o tempo todo, né? Te abraçando desse jeito. Cara, que troço sensacional, né? Olha, Sensacional. Marcos, eu sempre tentei ver sempre o lado positivo, sabe? Por isso que eu não me fechei. Eu falo que é por isso que eu não quis ficar trancada no quarto. Porque quando eu olho as minhas fotos, quando eu me recordo do passado, seria a sensação de qualquer um, a primeira defesa, né? De se fechar para o mundo, né? Aham. Como eu tive suporte e eu sou uma pessoa muito positiva, que eu sempre tento ver o que a vida está me trazendo de novo, né? Então, eu entendi que esse era um desafio, que era meu e que eu ia passar por ele. E que eu ficar fechada não ia ser a solução. Então, quando as pessoas me viam, me olhavam, eu sempre pensava que é o sentimento pior da vida. Mas eu pensava assim, ela não sabe o que ela está Isso. sentindo, que é a dó, a É. pena, a piedade, Aham. né? Então ela não sabe o que é. Então eu sempre pensava assim, não, é que ela tá sentindo a minha dor, por isso que ela tá me olhando, Aham. né? Então é aquela curiosidade, é aquela sensação de eu sempre tentei olhar as pessoas com esse Que jeito, legal. Que sabe? legal. Esse era o seu mecanismo de
De defesa. de defesa, de entender as pessoas dessa maneira, né? Sim. Que legal, Camila. Porque Cara, assim muito como legal. minha avó me olhava e falava assim, filha, vai no médico. Eu sabia que era com a maior das Ah. boas, tipo assim, ela queria me ajudar, Aham. né? E as pessoas quando me viam assim, que não entendia, eu entendia também que no olhar delas era tipo, meu Deus, como que eu ajudo? Como que ela tá aqui? Como é que vive desse jeito, né? E até mesmo muitos devem falar assim, olha o exemplo, né? Você aí com, né? Você reclamando, sei lá, da cor do cabelo, porque muitas vezes existe essas difícil falar o que é fútil, o que não é fútil nesse Sim. mundo, né? Eu costumo falar, Marcos, que depende do filtro da pessoa, né? É, O que é importante pra você, às vezes não é pra mim, não é para você. mas É difícil julgar assim qualquer tipo de atitude, mas você sabe, Camila, que assim, ó, o que eu penso muito que você tocou, a questão de um adolescente, né, que é onde a escola é muito cruel hoje em Muito. dia com pessoas que saem um pouco dos padrões normais que uma sociedade estipulou, né, que não existe ninguém melhor que ninguém, né? Isso é uma coisa cristã, né? Isso a gente sabe, né? A gente está aqui para se ajudar um ao outro. Essa vida acaba passando tão rápido, né, Camilo? mas é que eu falo que é difícil um adolescente, a cabeça de um adolescente, você entender, né? É, tipo, por que eu tô passando por isso, né? Aham. Então, como eu te falei, a coceira é infernal. E os traços que a gente deixa por onde a gente passa, eles são vergonhosos, Marcos. Aham. Que, por exemplo, assim, quando eu não estava coçando, que estava lacrimejando a pele, eu estava esfarelando, né? Porque saía muita pele morta mesmo, Aham. né? Eu falo que é esfarelar, literalmente. Mas é mesmo, literalmente. Então, onde eu ficava, muitas vezes, De contato, você né? varre que sai, tipo, pó. Tipo, você pega na mão aquele pó da sua Aquela pele, né? descamação, né? Isso. Então, quando eu imagino a Camila de 14 anos, eu não tinha psicológico para isso, porque eu ia ter vergonha dos meus Aham. amigos, né? Eu imagino. Porque um adolescente, ele tem vergonha da puberdade, quando o corpo Exatamente. tá vindo. Então, Exatamente. imaginou Com você... feridas na pele, né? Sim, e daí eu lembro que quando eu atendia lá, eu falo que minhas clientes elas me abraçavam junto, e eu lembro de que legal. uma moça que veio me contar que o sobrinho dela tinha o que eu tinha, depois que eu já tinha descoberto, né, ela falou, cá, ele não sai de casa. Eu falei, olha, então se você quiser, traz ele para me ver, porque ele vai ver que dá para viver assim, né? Eu falei, não é a melhor coisa? Não é, mas ele vai ver que tem pessoas igual ele. Porque eu entendo na cabeça de um adolescente, de um homem de 14 anos, que as meninas, o julgamento que Pois ele é. não passava, Aham. né? E eu falei pra ela, mas vocês têm que dar apoio como família. Tipo, de ele não desistir. Porque, Manter a vida, né? Manter a porque vida, assim, né? Marcos, eu falo que é muito difícil, que a gente fala que a justiça é para todos, que o direito é para todos, mas não foi fácil eu conseguir essa medicação e eu sei que até hoje não é fácil para muita É gente. um absurdo isso, né? Sim. É um absurdo isso. Então, esse rapaz de 14 anos mesmo, eu sei que até hoje ele não conseguiu, ele não teve a sorte que eu tive. Então, por isso que eu falo com muita dor no coração de que quando falam que a justiça é para todos, infelizmente não é. Não é. E quando era o meu caso Você vê, mesmo, isso é uma droga que não tem nem que pensar, né? Tem que o governo tem que comprar, o convênio tem que liberar, não tem nem que pensar, né? não. Isso nem pensa, né? Isso tem que ver o paciente, fechar diagnóstico e mandar fazer, né? Sim. Essa droga, eu acho que só vale como comentário, né? Essa ampola, elas são, se me corrija se estiver errado, né? É uma ampola que é aplicada a cada 14 dias, né? Isso. E são 52 semanas de tratamento que são feitos, né? E ela custa aí cada ampola em torno de 10, 12 mil reais. Assim, eu não sei hoje o valor atual, porque graças a Deus eu ganho do governo, né? Eu consegui o processo, eu ganhei o processo, então o governo me custeia. Só assim, ela não é, no meu caso, eu acho que é para a vida inteira, porque eu não consigo ficar sem ela. Eu tenho a vida, mas eu preciso permanecer com o remédio, né? Camila, não importa
não importa todo o dinheiro do mundo, se for por uma vida, vale a pena. Sim, com certeza. Não importa o dinheiro. Não importa, isso é uma coisa que a gente sempre vê, não importa todo o esforço, se todo o esforço que a gente fizer for por uma vida, por uma alma, já valeu a pena, uma só. Com certeza. Então, assim, não tem cabimento. A saúde, ela é exatamente para isso. Ah, é cara, não sei o quê. Bem, isso é outra conversa. Quando você envolve uma alma, uma vida, um adolescente de 14 anos que está preso num quarto, onde você não tem um acesso a uma medicação que existe e que a saúde é direito e dever do Estado, isso é constitucional, e o paciente não tem esse acesso, é muita indignação, é Então, muita e indignação. por que que no começo eu falo assim que eu fiquei muito indignada, porque eu lembro que, eu tive que montar um processo, e que graças a Deus eu falo que eu tive condições financeiras de pagar um advogado para me ajudar nesse processo, porque eu vi que sozinha eu não conseguiria. E eu lembro que o juiz, ela negou a primeira vez, porque ela falou que coceira não era um caso tão grave assim, né? Uhum. E eu lembro que o meu pai, desculpa o palavreado, né? Mas meu pai falou assim, é porque não é aquela vaca que tá coçando sem parar. Imagina, Então, é por isso que ela fala isso, que né? infelicidade, Então, né? você tem que, no caso assim, a coceira, Marcos, ela leva à loucura. Eu posso dizer Não, lógico que leva por... loucura, Camila, lógico que leva Ela leva uma loucura. loucura De você extrema, se sabe? arrancar, de você querer se mutilar, lógico Sim. que leva Eu loucura. brinco assim que tinha vezes que eu dava vontade, eu até brincava com meu marido, falava, amor, minha vontade de catar uma faca e cortar meus dedos, pra ver se assim melhora, mas eu sei que não ia melhorar, então eu nunca Nossa, cheguei a levar Camila essa do céu. insanidade, né? Mas Mas olha, mas chega perto, né? Você chega chega perto do perto. abismo, né? Então, pensa, Marcos, eu me considero forte e passava isso pela minha cabeça. Então, pensa uma pessoa, um adolescente de 14 anos, se ele pensar assim, eu vou cortar a minha mão para ver se passa, e ele ainda não é tão forte ou ele não está muito bem amparado, eu imagino fortemente que isso possa acontecer, sabe? É. Ou coisa pior, né? Sim, Daí vem aquilo, e o dinheiro compra depois alguma coisa desse gênero, né? Então você vê que não tem discussão, tem coisa que não tem discussão mesmo. Na saúde não existe discussão para casos iguais a esse mesmo, né? É uma tristeza, né? A gente vê o quanto se perde de dinheiro, as discussões que são mentiras que são ditas na televisão sobre saúde, sobre cuidado, né? Que é vergonhoso, nauseante, né? E quando você vê os caras mexendo com milhões e milhões e milhões e deixando vidas e vidas e vidas para trás, né? isso é Isso é aquilo que triste. você falou, né? Usando a frase do seu pai, né? É porque não é com essa V que ela tem Sim, isso, porque se fosse com o filho dela, ela teria ela feito, pensaria ela pensaria diferente. Ela diferente, né? pensaria diferente. Porque eu acho muito triste, que nem eu lembro até hoje, que o doutor, ele comentou assim comigo, eu nunca vi uma juíza contestar o laudo de 2 médicos. E não é, ele bem assim, e não tô me achando, mas não são 2 médicos qualquer. E eles tiveram, se eles não tivessem me auxiliado, eu acredito que eu não tinha conseguido, Nossa. porque eles tiveram que provar o meu laudo. Aham. E eu tive que passar por perícias e eles tiveram que me dar laudos, tipo, não, eu estou falando a verdade que ela tem essa Que doença, vergonha, né? Que vergonha. Então, eu entendo que muitos tem que ter às vezes uma justiça com bastante coisa, porque tem muita gente que às vezes se folga em cima, mas tem hora que tem contestações que eu falo assim que não tem muito cabimento, sabe? É justamente não colocar no lugar do outro. Eu falo assim. Não se colocar no lugar Não se colocar no lugar do outro, próximo, sabe? né? Do próximo. Voltando atrás da sua cabeça, de tudo que se passou, você consegue ver a coragem da Camila que passou tudo isso, Camila? Como é que eu imagino do orgulho que você deve ter de ser você, né? Eu imagino, mas hoje você um pouco mais velha, de você olhar isso tudo e falar assim, cara, como é que eu tive coragem? Já passou isso pela sua cabeça entendeu a pergunta de você falar assim, como é que eu tive coragem de passar por tudo isso, né? Porque foram meses de sofrimento, né? Foram.
meses de negativas, meses de se sentir sozinha, né? A sorte de ter uma estrutura familiar que guardava você, né? De você falar assim, cara, eu sinceramente eu não sei como é que eu passei por tudo isso mesmo, né? E eu acho que a força maior veio dentro daquilo, acho que vem dentro da própria casa mesmo, né, Sim, Camila? eu falo assim que eu considero que sou a mulher que eu sou. É, sim, tem muito de mim, mas tem muito do meu suporte atrás de mim, né? Uhum. Eu falo que muitas vezes quando a gente julga alguém, é muito fácil quando a gente não sabe como ela está amparada, né? É, Se ela teve acesso àquilo ou não. Então eu considero que eu sou a mulher que eu sou graças à base e às pessoas que estão por trás de mim, né? Então, para mim, nunca faltou alguém que falasse, não, vamos lá. Eles nunca me criticaram e, pelo contrário, eles sempre, não, vamos embora, para de bobeira. A minha irmã era maquiadora mesmo, ela sempre falava assim, não, eu passo um negocinho aqui, ó, e vai ficar linda. Então, tipo, eles nunca me deixaram, eu não desanimava, e quando nunca corri te o deixaram risco, para trás, né? eles nunca me deixaram para trás, sabe? É. É, então, quando eu olho, eu falo assim, eu fui. Agora eu vou puxar pra mim que eu fui Aham. foda pra Eu caramba. não tenho Porque dúvida, não tenho quando dúvida. eu olho Não, que mas eu isso, não tenho atendia dúvida. clientes daquele jeito, quando. Não, cara, mas assim, é inacreditável, inacreditável você ter a coragem de sair de casa e ir para um salão de beleza ou de ir para um restaurante desse jeito, com manchas na pele, e encarar isso sem arranjar briga todo dia na rua, né? Porque Sim, seria muito fácil, né? sim. Seria E muito por isso que fácil. eu falo assim, eu trabalho hoje com o público feminino, né? E até uma das coisas que a gente aborda muito lá na loja é que eu falo que eu não vendo roupa, eu vendo autoestima, né? Aham. E eu falo para elas assim, ó, você olha no espelho e acha aí o teu poder, toda mulher tem um poder de Mulher Maravilha. Eu falo, alguma coisa linda tem aí dentro, então vamos achar essa coisa linda que tem aí Ah, que dentro de legal. você, né? E para não desistir, Marcos, porque eu falo assim que por mais triste que seja a tua situação atual, olha ali que a vida está te trazendo, qual é a mensagem, o que ela tem para ti, né? Então, na doença ali, eu descobri a Camila forte que eu sou, né? A Camila que não desiste. Então, eu falo que ela foi uma doença que me judiou muito, mas eu consegui ver o quanto eu sou forte e quantas pessoas atrás de mim são tão fortes quanto, que eles não me deixaram. No meu momento que eu pensava em desistir, eles falavam, não, vamos junto, né? Então, eu falo que Você tinha fé, Camila? muito, Marcos, muito. Mas fé em quê? Eu tenho muita fé num poder maior, que eu falo que existe alguém por trás da gente, que nós não somos sozinhos nesse mundo. E eu sempre pedi muito para Deus para que eu entendesse da melhor maneira essa mensagem que eu tava e que eu sabia que ele não ia me deixar Você sozinha, né? conversava com ele? Bastante. Brigou com ele alguma vez? Não, 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 nunca brigou. não. Eu nunca, não tenho esse episódio de me perguntar o porquê, mas eu sempre tentava entender o que estava vindo junto O com que aquilo. você quer com isso, né? O que você... Aonde você vai chegar com essa história, né? O que? Mas você conversava com Deus. Bastante. Eu sou muito devota aqui em Nossa Senhora mesmo. Aham. E eu lembro que quando eu tinha feito uma promessa para ela e eu fui pagar a minha promessa também, Uhum. quando eu consegui minha medicação, sabe? Porque eu falo assim que, olha, Marcos, eu posso dizer para você, eu lembro certinho quando eu recebi a mensagem de que eu ia ter direito a essa medicação. Eu lembro que eu encontrei meu marido chorando. E na hora que eu entrei assim, eu vi ele chorando, eu falei, meu Deus, minha sogra morreu. Porque eu nunca tinha visto ele chorar. Aham. É, Por mim não foi, né? Por mim eu não é entrei possível, assim né? até, sabe quando você vê uma pessoa chorando, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu acho que minha sogra morreu. Aham. Não sei te dizer o porquê passou isso na minha cabeça, Aham. mas eu acho que foi a emoção
de ver um homem chorando, porque, Imagine o né? que estava reprimido E eu nele, lembro, né? daí eu falei assim, amor, o que que aconteceu? Ele começou a chorar mais ainda e me abraçou. E desespero, você via que era um choro que vinha da alma. Aham. Eu falei, meu Deus, o que que aconteceu? E daí ele começou a falar pra mim, amor, a gente conseguiu. A Nossa. gente conseguiu. Porque você já tinha conseguido a A gente... injeção eu tinha os 3 os 3 meses, né? meses, né? Mas os 3 meses estavam acabando, eu já Aham. não tinha mais dinheiro. E daí eu lembro que meu pai falou assim, eu vendo a minha casa, mas a gente vai comprar essa medicação. Eu falei, pai, tudo bem, mas é por curto prazo, porque o Dinheiro nosso acaba, dinheiro né? acaba. O dinheiro acaba. Nós não tínhamos a condição de manter aquele tratamento por muito tempo. E daí eu falei, tudo bem, se precisar a gente vende, mas eu sabia que aquele não era o que ia resolver, caminho, né, né? o caminho certo. E daí eu lembro ele gritando pra mim, falou, amor, a gente conseguiu, porque foi negado 3 vezes, né? Então, o desespero de você correr contra o tempo. Inacreditável. E eu falo assim, que quando você sabe que existe, é muito sofrido você pensar que vai voltar tudo aquilo, né? É Não, uma... é muito sofrido você saber que você não consegue por dinheiro, né? Uhum, Que é o pior ainda, né? sim, Que é o pior ainda, né? Que sim. você sabe que existe a solução, que a solução é comprovada cientificamente, que ela Sim. serve para isso, que você não vai conseguir por dinheiro. Sim. Isso que é o Eu lembro que a minha isso sogra que é o falava assim pra mim, indignante, isso que eu não consigo acreditar que existe um remédio tão caro. Aí eu falava pra ela, assim, Nice, é que, infelizmente, o laboratório ele é um comércio, né? E ele teve isso é um todo um business, custo é um para business. desenvolver aquilo, Farmácia todo é um um estudo, business. né? Aham. Então, e eu, infelizmente, para eles, eu sou um número. É. Eu entendo isso. Então, o que a gente tem que ver, correr atrás, é de uma ajuda, um auxílio, para que isso a gente consiga, né? E para que mais pessoas consigam ser impactadas por isso também, né? Então, eu entendia isso, mas... E eu sabia que eu ia conseguir, Marcos. Eu acho que eu tinha isso muito claro. Eu até falava pro meu pai, pai, a gente vai conseguir. Vai, de um jeito a gente vai tocar Uhum. o juiz, aí ele vai entender que meu caso é tão grave quanto o das outras pessoas, né? E eu consegui, Marcos. Então eu lembro, assim, da alegria do meu marido o dia que ele recebeu a notícia do advogado que a gente tinha conseguido, que a gente tinha ganhado Um a choro, terceira né? instância. Sua mãe morreu, né? Tadinho. Mas o choro dele, na hora, eu nunca tinha visto, né? Então eu imaginei, meu Deus, o que que eu vou fazer? Eu cheguei até a tremer, assim. Que eu pensei, o pior, porque eu falo assim, eu Aham. nunca tinha visto ele chorando. Então, e eu falo assim que foi ao mesmo tempo, uma alegria muito grande, né? De eu Ah, entender que eu estava a libertação, cercado né? de pessoas Que e te que eu amavam tinha de verdade, né? conseguido. Porque aquele é um choro de que transbordava amor, né? Sim, sim, Porque é um choro só de amor, né? Não sim. existe outro sentimento num choro desse, né? Não. Não existe, não tem nada. É um choro de amor. Você vê Uhum. que coisa sensacional, né? Sim. Então, e até um caso muito... Eu lembro que eu continuei meu tratamento com a doutora Tsu, que eu sempre vou com ela. Aham. E daí eu lembro que eu sempre tive vontade de ter um segundo filho, né? Tinha o meu menininho, aí eu queria um segundo filho. Mas tomando tanta medicação, eu sabia que aquilo não era saudável, né? Que eu não poderia. E até então, eu também não tinha como ficar sem o remédio. Então, como que eu iria engravidar? Daí eu lembro que, com a remissão da doença, que eu comecei o tratamento, tudo, eu perguntei para a doutora, será que eu posso, né? Daí ela brincou comigo e falou assim, Cá, não existe nenhum caso, mas eu imagino que pode, vou perguntar pro laboratório. Aí ela perguntou dela, daí na próxima ela falou, Cá, pode. Eles disseram que não tem nada, não tem nenhum caso ainda, mas você pode. Aí eu brinquei com ela, falei, então tá bom, então vamos. Mas eu não podia, eu tentei parar, mas eu não conseguia ficar sem porque voltava, né? Uhum. E aí eu engravidei muito rápido até. Aí engravidei e voltei lá e falei, doutora, eu engravidei, e agora? Dela, meu Deus do céu, Caio, eu não achava que ia ser tão Já? rápido. Aí eu brinquei com ela, dela
correu comigo, ligou pro laboratório, tudo. É porque você ia Daí, manter a medicação gestante, né? gestante, né? Então Aham. ela queria entender como ia ser isso pro feto também, Aham. né? Então daí tive um acompanhamento, mas graças a Deus minha menina é muito saudável, não Tudo teve bem. nada e eu não desenvolvi nada. Então eu brinco que também foi graças a essa descoberta da medicação que veio meu presentinho, que é a minha menina, né? Sensacional. E hoje você tem um casalzinho. Isso, eu tenho um casalzinho. Camila, me dá uma luz final aí pra gente encerrar. O que eu falo hoje, não para alguém que tem uma dermatite atópica, não para alguém que tem algum problema, mas para alguém que não quer sair de casa, para alguém que tem algum problema de saúde, para alguém que está num leito de UTI, para alguém que está numa doença que não sabe como vai acabar, para alguém que não tem a luz ainda, o que você falaria assim? O que você poderia falar assim para dar alguma luz para uma pessoa que está numa situação que você vivenciou tantas noites, tantos dias, tantos feriados, tantos Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal, conversas com Deus, com Nossa Senhora, pedidos, com o marido do seu lado, com o amor presente na família. O que você acha que qual que é a bengala em tudo isso? O que você diria pra gente? Olha, eu diria para ser resiliente, para não desistir nunca, que viver vale muito mais. E que tudo tem uma mensagem, sabe? Que eu acredito que o que é para você passar, você vai passar. Que tem uma mensagem por trás daquilo que você está passando naquele momento. E que aquilo vai te transformar e vai te deixar mais forte. Então, para não desistir jamais. Que vale muito a pena viver e que você só precisa continuar. Continuar com a cabeça erguida, que não precisa ter vergonha. E que às vezes os olhares externos, eles não são na maldade, eles são na ingenuidade. Eu sempre buscava ver que era no acalento. As pessoas queriam me acalentar. É claro que às vezes a reação ela é inconsciente, né? Aham. A gente não sabe, às vezes nem que a gente fez aquela reação, né? Uhum. Então eu não olhava com os olhos da maldade, eu olhava sempre com acalento, que eu sabia que aquela pessoa não sabia pelo que eu estava passando, né? E não desistir, Marcos, não desistir, não querer se trancar num quarto, porque ali não está a resposta, se esconder do mundo. E que Veja, se você estivesse trancada no quarto, você não estava no salão. Se você não tivesse no salão, o cara que fosse vender o produto para você não estava lá. sim, Você vê que realmente tem que viver a vida, né, tem Camila? que viver. Tem que viver. Por maior que seja o desafio, Tem que viver a vida. vai ter uma resposta. Por mais que nem eu ali cheguei ao ponto de querer desistir de tudo, mas existe a resposta, existe a pessoa certa, existe o momento certo e ele vai chegar para todo mundo. Você só tem que persistir mais um pouquinho. Que legal. Camila, obrigado Imagina, eu que agradeço. de coração. Realmente você é F mesmo, como você, como você mesmo disse. E, cara, fico super feliz assim e falo porque me controlei algumas vezes aqui para realmente não chorar junto com você e por ver assim que realmente por essa determinação que você teve e a gente vê que realmente é o amor, a família, o lar, realmente é o começo, né? E quando você tem isso, você realmente consegue enfrentar o mundo, né? Sim, com Você consegue certeza. enfrentar tudo, porque essas pessoas é que realmente conduzem o nosso espírito, né? Nossa vontade de manter vivo e isso que você falou, conversar com Deus, Sim, bastante. sempre falar assim, não, tem que ter um motivo para tudo isso, né? Tem que ter. E no final aí você tá com um casalzinho de filhos, tá com essa pele, coisa mais linda, né? Eu brinco que eu nem acredito, né, que até eu lembro até hoje, a primeira vez que eu fiquei sem completamente, que o meu filho mais novo olhou pra mim e falou: "Mãe, é você?" Aí eu falei: "Sou eu". Que legal, Então, eu acho que a mensagem é essa, que legal. Marcos, não desistir, não É, ter vergonha de nada, e
sempre tem uma resposta. É só pedir para Deus que Deus manda. Manda, né? Manda. Camila, obrigado, viu? De coração. E queria dar os parabéns pro seu marido, para sua família, né? E para todos que sempre deram suporte para você. E principalmente para os médicos que realmente te abraçaram, né? A doutora Tsukio e o doutor Caio, que foram Sim, as pessoas que falam assim, vem aqui que nós vamos dar um jeito, sim. né? E não desistiram também de você, porque às vezes é preencher papel, é falar com o advogado, mandar para juiz e para o seu advogado também, que você vê que todo mundo é importante, né? Sim, Numa, sim. numa batalha, numa guerra, todo soldado é importante. É que eu falo assim que a mensagem que esses médicos trouxeram para mim é bem isso, é de você abraçar o outro, É sabe? isso aí. Eu falo que o que falta hoje um pouquinho na gente como ser humano é a empatia, né? De você ver a dor do outro e falar, não, eu sei, eu vou conseguir te ajudar. Vamos, É, vamos junto que nós dois juntos vamos conseguir encontrar. Então, eu acho que a empatia pelo outro, É. Marcos, falta um pouquinho no ser humano da gente hoje. você vê que você nem ligaria tanto se o médico não conseguisse a princípio resolver o seu problema, né? A Não, gente liga de ele não dá atenção para o problema de você, né? Ele sim, não conseguir resolver às vezes o problema dele pode ser uma questão técnica, uma questão que não tem a droga, mas o não abraçar daí é uma opção do profissional mesmo, né? sim, É isso que isso é o que machuca mesmo, né? Você fala, meu, pelo menos me abraça, né? Me ajuda, conversa com alguém, me orienta, né? Eu tento alguma coisa, me manda para alguém, né? sim, E aquilo que você fala assim, meu, eu já usei a pomada, já usei. Não, mas você tem que colocar a mão no bolso. Não, não é questão de colocar a mão no bolso. Coloca a mão no bolso, coloca onde você quiser, né? sim. Eu só preciso saber para onde é que eu vou, o que que eu faço, né? Sim. Então eu falo assim que hoje eu sinto carência e não é só na área médica. Eu falo que são em todas as áreas. É tipo assim, de olhar, você chegar com um problema e a pessoa olhar e falar assim, legal, mas esse é problema seu, eu tô com o É, meu problema aqui, deixa eu resolver o meu, você resolve o seu. E muitas vezes é só uma palavra que você precisa. é, É só um abraço que você falar assim, olha, eu vou pensar sobre o teu caso, talvez eu não consiga resolver, mas nos meus amigos talvez eu encontre uma luz para você. ca- Então, me deixa pensar, né? E muitas vezes, Marcos, eu não queria resposta na hora, porque eu sei que tem casos aham, desafiadores, mas é bem isso, é você querer, de fato, ajudar a outra pessoa. é. As pessoas têm que entender que quando elas ajudam os outros, elas resolvem os problemas delas. Sim, Isso é uma coisa que o ser humano ele precisa entender, que ajudar o próximo resolve o nosso problema sim, e não o problema dos outros. Importante isso, principalmente como médico, assim, ele tem que saber que toda vez que ele ajuda, porque a gente é gente também. A com gente certeza. também tem família, a gente também tem os nossos problemas, e quanto mais você ajuda o próximo, você consegue ter essa retribuição em ser ajudado também. Com certeza. Então, que nem a doutora Tsukio foi meu anjo, e o doutor Caio também. Então eu falo assim, e o que ela me deu foi simplesmente isso, Cá, não desanima. Eu vou passar para o meu amigo e nós dois juntos vamos te ajudar. Então, a única palavra que eu queria naquele momento ela me deu. É, Eu vou te ajudar, só, só. só. E eu falo assim que é muito triste quando você entra num consultório e você vê que você É mais um. é mais um e ele Ele está não, pensando no próximo. ele já está pensando no Ele não tá próximo nem da pensando em vez e ele você. não está pensando na sua dor. É. E então isso é triste mesmo. E eu falo que foi uma deficiência que eu senti. Talvez eu sempre pensava assim que a área da dermatologia as pessoas não queriam saber de doença, Quer elas queriam saber da saber da estética, né? estética. E eu não era o padrão de beleza ali, eu não Que elas estava estão chegando buscando. É, com o padrão de beleza, eu não ia ser a foto bonita, né? é. Mas Então, hoje é. né? Ma- Então, Mas sim, hoje é. eu não. Então, é de abraçar a dor do outro. É. Então, isso doeu muito, mas talvez É como você me disse, fez ser a pessoa tem um propósito, ter um né? propósito. E hoje, que nem quando eu trabalho com a minha equipe mesmo, eu falo para as meninas, não é sobre eu vender ali a roupa, é sobre você falar para elas, não, vem aqui que eu vou te deixar maravilhosa. É. É, porque
a autoestima, ela conta muito. Então, o médico ali é a mesma coisa. É autoestima também. É a autoestima. Eu falo assim, na época eu só queria tratar a coceira. Não era só a coceira, era poder me olhar no espelho também e falar, nossa, cadê aquela Camila que eu conhecia? Né? De você olhar no espelho e falar, nossa, essa sou eu de novo, né? Mas, Sensacional. E o legal é que no começo dessa conversa você falou assim, eu nem sei o que eu vou falar, né? E se deixasse, a gente ficava conversando aqui mais umas 2 horas, pior né? pior que é verdade. Eu brinco que daí a gente vai voltando no tempo, Vai vem lembrando uma das outra coisas, né? conversa e outra Legal. conversa, né? Mas Obrigado, Camila. eu que agradeço. Obrigado. Gente, obrigado demais. Novamente, podcast Ser Médico, junto com o podcast Medicina na Vida Real. Queria agradecer demais o podcast Cristal. E todos nós estamos sempre unidos justamente para isso, para poder levar ferramentas para que as pessoas possam lidar com seus problemas todos os dias, que todos nós temos, e sempre a vida é opção. Então, obrigado de coração. Camila, obrigado demais. Você realmente é F mesmo. E seu marido é sensacional. Parabéns pela sua família. É isso aí, vamos continuar acreditando na família, em Deus, e existe um propósito para tudo. Obrigado.